Tomba, ou Tomb na versão europeia, é um jogo lançado no PlayStation 1 no dia 25 de dezembro de 1997, bem na época inicial do PS1. O jogo é um jogo de plataforma RPG 2D com gráficos pixelados, contrariando muito os jogos daquela época que estavam focando em fazer aquele 3D ultra realista, para a época, tentando alcançar aí o Mario 64, o Crash e por aí vai. Embora o jogo se pareça bem simples, até mesmo um pouco infantil, não se engane, tá? Esse jogo ele é bem difícil em alguns quesitos, mas calma que eu vou chegar lá. A história do jogo, por outro lado, é super simples na real. O Tomba, que é o personagem principal de cabelo rosa aí que todos os NPCs zoam, teve o seu bracelete roubado pelos porcos. O bracelete era do seu avô e por isso a jornada do jogo é baseado em conseguir pegar o bracelete de volta e derrotar os porcos. Quando começamos o jogo, ao passar pelas fases, descobrimos, conversando ali com os NPCs e tudo mais, que na verdade os porcos eles são bem mais malignos do que a gente imaginava e na verdade eles têm poderes e eles usam esses poderes para modificar os lugares em que as pessoas vivem para poder reinar sobre eles e fazer todos de escravos. Então você vê que a história vai bem mais a fundo do que só um roubo de bracelete. O gameplay em si, ele é super legal, com o botão de ataque, correr, pular e você também pode até mesmo subir e descer em algumas coisas. O jogo ele tem essa mescla de 2D com 3D em diversos pontos, o que torna a exploração muito legal, visto que abre diversas possibilidades. O que eu mais gosto desse jogo é o elemento de RPG, visto que você tem níveis, missões, itens que você precisa usar para as outras missões e para uso pessoal também, que você pode melhorar a gameplay, mecânica e tudo mais, e também você sempre precisa conversar com novos personagens para conseguir as missões e saber muito mais da lore do jogo, ou seja, da história do jogo. O jogo se torna difícil quando se trata das missões. Na versão americana, o jogo só é em inglês, então você precisa obrigatoriamente saber inglês para conseguir entender as missões. Na versão europeia, existem outros idiomas, inclusive o português de Portugal, o que ajuda muito para quem não sabe inglês. O gameplay no geral chega a ser bem simples, tendo dificuldades em uma fase ou outra, mas no geral a dificuldade fica para as missões, pois muitas delas no jogo ele te obriga a pensar, o que na minha visão pelo menos é algo muito bom, porém tem pessoas que não gostam disso. Por exemplo, você tem missões bem simples e bem óbvias na real, como no começo do jogo, quando você conhece um macaco que diz que está com fome, e ao longo da fase você conhece um cara que te dá uma banana. Você tem a opção de comer a banana e encher sua vida, mas você pode, entregar essa banana para o macaco para poder cumprir a missão, que por sua vez, quando você completa essa missão, eles têm uma habilidade nova de correr que é muito útil para o jogo. Então você vê que o jogo te dá a opção de você terminar a missão ou você fazer besteira e não terminar ela e ficar sem habilidade. O jogo te dá essa liberdade de poder jogar, mas você não vai conseguir voltar depois, vai ter que reiniciar o jogo. Por outro lado, temos missões extremamente complicadas e bizarras, como essa aqui do Duende, por exemplo, onde você conversa com o Duende e ele te passa um poema sobre cores, e ele meio que se perde ali a contar o poema, porque ele não sabe o que dá quando junta vermelho com azul, e você acaba ganhando uma missão chamada vermelho mais azul igual a ponto de interrogação, porque você não sabe o que é. Obviamente, você deve pensar que essa missão deve ser relacionada a tintas ou algo do tipo, correto? Errado. Acredite, na minha infância eu passei meses nessa missão. Para realizar essa missão, você precisa ir para a próxima fase, que é a fase das plantas que sorriam ou choram baseado em alguns cogumelos que você pega na fase. Pois é, esse jogo também é bem brisado. Depois você volta para a Floresta dos Duendes, naquele mesmo lugar, usa um dos cogumelos de choro no duende que tá de guarda para ele poder sair do caminho, já que você tá chorando, ele fica meio que triste, você tá chorando. Você desce no escorregador, pega um pó aleatório que tem no escorregador, você desce ele lá na fase das plantas novamente, você usa o pó perto de uma planta, ela vai ficar azul, você pega a planta azul, joga em uma vermelha e com isso você junta o vermelho com o azul e nisso brota um cogumelo novo e você completa a missão. Pois é, esse é o nível das missões bizarras desse jogo. Eu sei que parece muito aleatório e praticamente impossível de você descobrir isso, mas é claro que o jogo ele te dá uma dica ou outra ali, porque você consegue ter um inventário, até mesmo um mapa, onde você, ao clicar nos itens, você tem a opção de poder ver o pra que ele serve e o jogo te dá uma leve dica ali do como você pode usar ele. Então é só você usar a cabeça basicamente e os recursos que o jogo te dá. É claro que essa missão é só uma das 130 que existem no jogo, mas dá pra ver como o jogo te obriga a explorar e testar todos os itens que tiver disponível. E isso pra mim é muito positivo, pois o jogo não fica monótono e sempre tem algo de interessante pra você poder fazer. Muitas missões também possuem backtrack, que também é conhecido como retorno de fases. Como por exemplo no começo do jogo, que você precisa aprender a nadar para poder passar ali para um portão, já que tem uma lagoa, porém você só aprende a nadar perto do final do jogo, e aí quando você aprende você
tem que voltar lá pro começo para poder então explorar mais um novo local com mais coisas, mais itens e tudo mais. Tem pessoas que não gostam disso, mas eu particularmente acho muito legal. A mecânica dos chefes eu acho genial. Para você enfrentar eles é o seguinte: você precisa fazer como qualquer jogo, entrar no portal para poder enfrentar eles no mundo deles. Porém, os portais desse jogo funcionam de forma diferente. Como eu disse anteriormente, os porcos modificaram alguns lugares dos mundos. Quando você vai para esses lugares que foram modificados pelos porcos, você tem que coletar uma espécie de mochila que eles deixaram no local. E assim que você pega a mochila de um lugar que foi modificado, você consegue acessar o portal do porco que modificou aquele lugar em específico. É como se a mochila fosse uma espécie de chave que faz o portal aparecer. Sem a mochila você não consegue acessar o portal. Porém, o portal nunca é na mesma fase que ele modificou, fazendo assim você procurar pelo jogo inteiro aonde que liberou aquele portal. Ao todo são 7 chefes. Para derrotar eles, basta colocá-los dentro da mochila que você coletou. A batalha é um pouco diferente, um pouco desafiadora até em cada um deles, mas não é tão complicado assim, mas ainda assim é bem divertido. Esse jogo ele foi um sucesso para quem jogou, mas não ficou tão conhecido como Resident Evil, Crash, Spyro, etc. na época. Mas isso não impediu de fazer uma continuação. Tomba 2 segue o mesmo estilo do jogo do primeiro, porém com gráficos agora em 3D de realmente e mecânicas levemente diferentes, mas a base do jogo continuava sendo a mesma. O jogo ele não é ruim, mas para mim não chega a ser tão bom quanto o primeiro. Mas agora que você entendeu o básico do jogo, vamos ao assunto do vídeo. Em 2024 anunciaram que o Tomba seria remasterizado para PS4, PS5, PC, Switch, ou seja, as plataformas atuais na gravação desse vídeo. E eu particularmente fiquei muito empolgado, visto que eu não esperava que esse jogo fosse ser conhecido o suficiente para ter um remaster. E eu, por já ter visto as minhas duas franquias favoritas serem remasters excelentes, que foi o Crash Innocent Trilogy e o Spyro Reignited Trilogy, eu imaginei que o do Tomba seria algo muito parecido. Eu pensei em todas as possibilidades possíveis, né? Gráficos novos, só que agora em 3D, músicas refeitas, mecânicas diferentes, missões a mais sendo adicionadas, agora com mais espaço, né, para colocar no jogo, conteúdo apagado inserido, que tem muito por sinal, inclusive, e eu comecei a sortar, eu fiquei louco, contando segundos para ver como é que seria esse jogo maravilhoso, quais os gráficos, como é que ele estaria na versão nova e... Ué, como assim? É, meus amigos, pois é. Acontece que o anúncio do remaster, e bota aspas nesse remaster aí, na verdade era um port, ou seja, era uma espécie de conversão do jogo de PS1 para as plataformas atuais. E isso foi feito pela empresa Limited Run, que já não é uma empresa muito bem conhecida devido a problemas e polêmicas envolvendo outros jogos que fizeram ports também, onde em alguns casos eles cobraram valores absurdos por jogos idênticos aos lançados há mais de 20 anos. O jogo em si teve algumas mudanças, tá? Os menus foram refeitos, as músicas também foram refeitas e foram remasterizadas, e você também tem a opção de usar a versão antiga ou nova, assim como nos remasters atuais que tem nos outros jogos. Só que as músicas novas, elas não ficaram bem feitas, tendo algumas delas inclusive sendo totalmente diferentes da versão original.
O jogo teve duas novidades inseridas, que foi a opção de salvar em qualquer lugar, ao invés de você ser obrigado a ir naquela placa dentro do jogo, que já é uma coisa muito boa, e uma opção de voltar no tempo, visto que tem algumas missões do jogo que se você fizer besteira, você perde ela pra sempre e só reiniciando o jogo do zero para conseguir passar por ela. Com essa opção nova, você pode voltar no tempo e realizar a missão sem precisar reiniciar tudo, caso você faça alguma besteira no jogo. Isso foi perfeito e muito bom. Porém, o problema aqui é o fato deles terem anunciado que o jogo seria um remaster e não terem refeito o jogo como ocorre nos remasters atualmente. Não teve um update de gráficos, de controles, de nada. Tudo continua da mesma maneira se você pegar um emulador e jogar. Vai ter a mesma experiência. Quer dizer, quase a mesma experiência, porque acredite se quiser, a versão nova do jogo tem muitos bugs e glitches que a versão de PlayStation 1 nem existia, visto que converter para as plataformas atuais causaram diversos problemas de compatibilidade que o jogo nunca teve para começar. Isso não teria acontecido se eles tivessem refeito o jogo como era para ter sido feito, né? Além disso, eles tiveram a audácia de cobrar $40 pelo jogo, o que é um valor de um jogo novo AAA, e eles estavam cobrando por um jogo que você pode jogar baixando um emulador como o DuckStation e jogar literalmente a mesma coisa, só que sem agora o recurso de poder voltar no tempo e músicas refeitas, ou seja, o jogo é o mesmo, não muda nada. Fora a versão Deluxe, que vem com alguns itens no jogo ali de pelúcia e tudo mais, o que realmente é bem legal, mas vamos ser realistas aqui, né? E os caras ainda tiveram a audácia de anunciar que o segundo jogo também vai ser remasterizado, aí, entre muitas aspas. Enquanto alguns curtiram que o jogo foi lembrado e agora várias pessoas que não conheciam a franquia vão poder jogar em seus videogames atuais, a maioria reclamou do fato de não ter gráficos 3D e as outras coisas que faltaram em um remaster. O público reclamou bastante sobre isso, porém a empresa só respondeu que eles iriam arrumar os bugs que surgiram com a conversão do jogo, porém não falaram nada sobre um possível novo remaster ou atualização com gráficos atuais, o que é muito triste. Minhas esperanças ainda estão grandes de que esse jogo receba um remaster de verdade e digno para que possamos curtir. Esse jogo é muito bom e ele merece, e quem sabe com o jogo tendo vendas maiores, eles não criam um terceiro jogo. Nada impossível, não é mesmo? Mas e você conhecia a Tomba? Sabia do jogo e sabia desse remaster mal feito que foi anunciado? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve. Até o próximo vídeo. Fui!